Bom dia, na fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Fé é algo que faz uma separação entre os escolhidos e os não escolhidos, entre o justo e o injusto. Nós encontramos isto desde o princípio, quando Deus chamou Abraão. Claro, o nome dele era Abrão, e logo Deus mudou para Abraão, assim como o de Sara, que era Sarai, e passou a ser Sara. Mas a fé faz a diferença entre uma pessoa e a outra pessoa. Abacuque, no capítulo 2, seu livro, ele diz: mas o justo pela sua fé viverá. E isto também nós encontramos que no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 3, nós encontramos sobre isto. Na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 4, vencer o mundo se vence pela fé. A fé que vence, conforme nós acabamos já de mencionar, que o justo vive pela fé. No 1 João capítulo 5, verso 4, o apóstolo escreveu: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós percebemos que o mundo é o sistema mundial, as religiões do mundo também. Você não vai vencer as religiões do mundo, o sistema religioso que com astúcia engana, sem a fé de Jesus em você. Você pode dizer, mas toda a fé é de Jesus. Não, você pode ter a fé num homem. Você acredita. Isto é fé. Então, o justo, pela sua fé, viverá. Quando se trata de descendência de Abraão, a descendência de Abraão, ela se mostra, se vê claramente, e está explícito nas Escrituras, que não é propriamente física a descendência de Abraão, mas a descendência de Abraão, ela se conhece pela fé. Em Gálatas capítulo 3, Paulo dizendo isto. Quando as pessoas às vezes começam a trilhar o caminho da verdade, ouvem, mas eles não têm a fé necessária para prosseguir nesta mesma firmeza. Abraão teve. E ele estava seguindo a Deus pela fé e continuou seguindo a Deus pela fé até o fim. Não importava as dificuldades que surgissem no caminho.
Então, aquele pessoal lá, os Gálatas da Galácia, eles tinham começado, mas de repente eles estavam vacilantes. Começaram pelo Espírito, estavam vivendo agora pela carne. No versículo 5, Paulo diz do capítulo 3: aquele que vos dá o Espírito e que opera milagre entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Portanto, a descendência natural rejeitou a Jesus, porque a palavra não estava misturada com a fé. Eles não tinham a fé para receber a Jesus. E como Jesus é a única solução para a vida, então eles não puderam a fé alcançar a vida. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então vejamos bem o valor destas duas palavras juntas, fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Agora, se você quiser justificar-se a si mesmo pela sua bondade, pela sua capacidade intelectual, mental e mesmo por suas obras de bondade, você não tem ainda esta condição de se dizer filho de Abraão, descendente de Abraão. Então, porque todas as obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Agora, nós compreendemos, as Escrituras mostram, Paulo escreve aqui, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. As Escrituras, elas se entrelaçam. Então nós acabamos de ler em Abacuque, no capítulo 2. Mas o justo pela sua fé viverá. Paulo está tomando isto aqui, assim como ele toma a vida de Abraão. É desta forma. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Então nós caminhamos não por vista, mas por fé, diz o apóstolo Paulo. Então, graças a Deus, porque Ele tem nos dado da sua fé. Não uma fé comum para apenas receber uma cura, e receber, mas a fé perfeita, ela te dá a graça para que você perca as coisas. Olha, esta fé da qual está mencionando aqui a Bíblia, é uma fé além dessa de só receber, venha a nós, venha a nós. Mas é uma fé suficiente para estar com Cristo, mesmo perdendo amigos, irmãos, dinheiro, mas não é a fé que somente para ganhar, a fé para perder. Então nós devemos observar isto.
que a fé nos leva a esta condição de amarmos o que é a correção, vencermos as tribulações, vencermos as provações, vencermos as tentações. Deus coloca no coração de seus filhos esta fé verdadeira. A fé que pode vencer o mundo. Agora, a filiação natural de Israel, que veio através de Abraão, Paulo está nos mostrando que não é esta filiação natural que os coloca como que filhos de Abraão. Agora, a fé, ela não é de todos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, Paulo escrevendo diz: a fé não é de todos. Nem todos poderão alcançar esta fé de vida eterna. Muitos vão alcançar a fé para ter um dom de milagres e outras coisas. Mas a fé que foi dada aos santos é uma fé inabalável. É uma fé superior. Vejamos aqui em Romanos, capítulo 12, que Paulo também nos escreve. Começando aqui no verso 3, ele diz: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então veja que cada um tem de Deus a sua vocação, a sua força. Então Deus deu uma fé superior, Deus deu uma fé excelente para cada necessidade, para cada coisa que alguém vá fazer. Eu vou dizer, aquelas pessoas que estavam ali em Israel diante do Golias, eles não tinham fé, eles não criam em Jeová? Criam. Eles não tinham Jeová como seu Deus? Tinham. Mas eles não tiveram aquela mesma fé, porque não tiveram a mesma experiência que Davi teve de receber de Deus livramentos através de uma funda, de animais fortíssimos, como um urso, um leão. Isso quer dizer, ele não usou força física apenas. Ele usou a força física que tinha para disparar, para lançar aquelas pedras com a funda. Mas a fé que ele tinha no seu interior o encorajava. Então, quando ele olhou aquele gigante, ele falou: mas que diferença tem ele de um urso? Que diferença tem ele de um leão? Eu não o derrotei usando esta funda para livrar as minhas ovelhas? Então ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou para o capacete de Golias, não olhou para o seu escudo, não olhou para a sua lança, não olhou para a sua espada, mas ele olhou com os olhos da fé, naquele mesmo Deus que o ajudou. Então ele sabia que aquele Deus que o ajudou a matar aquele urso, aquele leão, ele poderia também livrá-los da mão daquele gigante. Agora, porque Deus repartiu a medida da fé a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função,
Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é o ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então veja bem que a fé é dada a cada um segundo o dom, que Deus mesmo dá o dom. Veja como Deus é sábio em repartir as coisas. Então Davi teria que ter um nível de fé acima de Saul, e ele tinha um nível de fé acima de Saul. Ele tinha um nível de fé acima de todos aqueles soldados que provavelmente tinham mais experiências do que ele, eram mais fortes do que ele, mas eles não tinham a mesma quantidade, qualidade de fé que tinha Davi. Então, às vezes, as pessoas têm fé num piloto de avião que pode subir com aquele avião e aterrissá-lo ali no seu destino. Mas a fé que nós devemos buscar é a fé para alcançar a vida eterna. É que mesmo quando as coisas estiverem tudo ao contrário, é aquela fé inabalável. Abraão então não temeu quando o rei de Gerar, ele confiava em Deus, tomou Sara. Quando Faraó tomou Sara. Então não tema, meu irmão, não tema, minha irmã. Põe a sua fé em ação e a fé te dará este galardão de vencer, não importa a dificuldade. Amém.